Olá, minha gente, boa noite. Noite fria aqui em Juiz de Fora, esfriou demais. Tinha dado uma melhoradinha. Agora voltou a fazer aquele frio. Então, vamos a mais um estudo? Hoje é uma pequenina parábola do meu coração. Ela se chama Parábola da Pérola. Dá licença, só um pouquinho, deixa eu ajustar aqui. Meu netinho veio aqui, mexeu, tirou tudo do ajuste que estava. Mas eu não ligo, não. Deixa pra lá. Então, nós vamos apresentar hoje a Parábola da Pérola Preciosa. Essa parábola está no Evangelho de Mateus, só o de Mateus, tá? Nem Lucas, nem Marcos, nem João traz, não, só Mateus. Naquele fantástico capítulo 13, tem um monte de parábolas. Esse capítulo é fantástico, um monte de história contada por Jesus. Então, ele conta aqui 3 parábolas. A parábola do tesouro escondido, da pérola e da rede. Ele não usa esse termo pérola preciosa aqui no título, mas é uma pérola preciosa como toda pérola verdadeira, né, gente? Vamos aqui explicar, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, do versículo 44 e 45 é da pérola. Depois, os versículos seguintes até o versículo 50 são as outras duas, que é da rede, né, da pescaria lá e do tesouro escondido. Mas a gente vai ficar só com a da pérola, em 2 versículos, pequenininha, hoje é rápido, tá bom? Eu sei que da última vez aí, vocês tiveram 50 minutos, né, de live, hoje é bem pequenininha. Jesus, então, traz pra gente uma história muito bonita. Lembra que eu falei que Jesus entende de tudo, até de pérola. Gente, não vamos confundir a pérola artificial, que a gente vê muito hoje, né? Muito bijuteria feita de pérola, não é a preciosa, não é verdadeira. A pérola verdadeira, ela dá no fundo do mar, lá na areia, dentro de uma ostra. Aquela casquinha, né? Tem gente até que come aquilo, né? Então, ela dá ali dentro a pérola. A preciosa é a pérola perfeita. As rainhas que já passaram aí pela face da terra pagavam fortunas em colares de até 6 voltas. E ela é muito pesada. Ela é ela é um calcário, ela pesa muito. Então, houve uma rainha, que eu não me lembro agora qual, que ficou até com o pescoço curvado de tanto peso daquele colar de pérola verdadeira. Não vamos confundir com as artificiais que eu uso muito nos meus artesanatos. São bonitas, são levinhas, não pesada como a pérola. E a preciosa também é a perfeita. Ela não tem nenhum defeito e ela não tem a coloração indefinida. Ela tem cor azul, vermelha, aperolada, que é a mais comum. É muito bonita uma pérola. Eu já vi de perto uma pérola legítima. E vale aqui lembrar que a pérola é a defesa da ostra. Por quê? Quando acontece de entrar alguma areia dentro dessa concha ali, que ela se hospeda, que ela se forma, né? Não é se hospeda não, ela não é hospedeira não. Ela se forma. É um calcário que ela usa para cicatrização. Olha que coisa mais perfeita que é a natureza. Aí forma essa pérola. E os mergulhadores vão muito procurar essa pérola preciosa, levam um canivetinho, né, uma faquinha, para abrir aquela concha e ela está lá dentro fechadinha, muito bonito, tá? Ela vai formando esse calcário para poder cicatrizar algum predador que enfia, às vezes, a garra ali para comer a ostra e morar ali dentro da concha, então ela se defende formando esse cálcio ali e forma essa bolinha
para reconstituir a parte da ostra, tá? Da casca, né? Daquela casquinha. Então, vamos à parábola da pérola. É muito interessante que Jesus coloca na primeira, que ele fala também o reino dos céus. Também. Porque ele já havia anteriormente, e depois, aqui a gente está no Evangelho de Mateus, que é bem longo, ele vai dar muitos exemplos do reino dos céus. E na da pérola ele fala outro sim, ou seja, também, né? De novo. E na da rede ele fala igualmente o reino dos céus. Tá? Então é outro sim, também e igualmente. Então vamos lá. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca as boas pérolas. Então ele está contando aqui que o reino dos céus é semelhante, né? É igual a esse homem que gosta de perfeição e ele negocia boas pérolas. Vamos nos lembrar que a época de Jesus não existia aparelhos de oxigênio para mergulhar lá no fundo do mar para buscar a pérola. O mergulhador, com muito sacrifício, ele tinha que prender a respiração, mergulhar, voltar à tona para respirar, achar a ostra para tirar a pérola. Quantas vezes ele mergulhava e voltava. Então, para conseguir uma pérola, imagina para fazer o colar de 6 voltas, né? Quantas vezes esse mergulhador não teve que ir lá e voltar para pegar essa pérola. Então, quando chama de preciosa, é porque ela é difícil de ser achada. E além de ser difícil de ser achada, ela é difícil de ser apanhada, porque ele tem que vasculhar no meio ali daquelas algas, da areia, de outros animais que ali tem, para ele poder achar. Enquanto isso, ele tem que respirar, ele tem que voltar. Hoje não, né? Hoje tem as aparelhagens, tem até rastreadores para poder achar essa pérola preciosa, essa pérola de grande valor, tá bom? Então ele vem colocar que outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante. Gente, homem aqui é ser, né? E quem de nós não é negociante? Quem de nós não negocia pela perfeição? Uma roupa bem feita no corpo, um calçado confortável, isso tudo é uma negociação. A casa em que vamos viver, 2 quartos não dá, eu preciso de 3, ou eu preciso até de mais, né? Por aí afora, a boa fruta, a boa verdura, a gente está sempre negociando, sem contar a pechinchação, né? O senhor pode fazer mais barato, né? O senhor pode fazer a prestação, quantas vezes eu posso pagar? A gente está sempre negociando, seja um eletrodoméstico, seja um vestuário, seja um calçado, a gente está sempre negociando uma boa mercadoria. Então esse homem pode ser qualquer um de nós, ele é negociante e ele busca as boas pérolas. O que é buscar? Ele procura por todo lado para achar a boa pérola, a tal da pérola preciosa. Vamos trazer agora para o reino de Deus, que Jesus está comparando aqui ao reino dos céus, né? Quem de nós não procura uma perfeição também para poder ganhar esse reino dos céus? Quem de nós já abandonou a vontade de fazer mal a alguém, de corromper, de roubar, de matar, né? De sacrificar? Quem de nós já não teve dentro de nós a vontade de negociar para poder melhorar a nossa vida, os nossos costumes, os nossos atos? Nós vemos no livro dos Espíritos, o fantástico livro dos Espíritos, lá na pergunta 919, Allan Kardec pergunta, né, o que devo fazer para melhorar ainda nessa vida? Quem responde é Santo Agostinho. É uma resposta muito longa,
Santo Agostinho diz assim: fazei como eu fazia quando aí vivia. Vivia aqui na superfície terrena, né? Todas as noites antes de dormir, eu investigava meu interior para ver se eu tinha feito mal a alguém. E prometia para mim mesmo que no dia seguinte eu não faria mais aquilo. E eu fui aperfeiçoando as coisas que eu faço, eu mesmo sendo juiz de mim mesma. E responde com outras palavras, claro, estou aqui falando com as minhas. Então, buscar as boas pérolas é estar melhorando, é estar exigindo de nós mesmos uma mudança exterior, mas também uma mudança interior. Não vou mais maltratar aquela pessoa, não vou mais ser violento, não vou mais brigar, não vou discutir, tá? Não vou ofender e por aí afora, né? Não vou maltratar e por aí afora. Buscar as boas pérolas, então é isso. No segundo versículo, que é o último, ele vai colocar assim: encontrando uma pérola de grande valor. Ele buscou tanto que um dia ele encontrou essa pérola perfeita que eu falei no início. Sem defeito, sem coisas incrustadas nela, a cor perfeita, a coloração da pérola e também o tamanho. Porque existem pérolas que se formam de um jeito assim, meio oval, ela não fica redondinha. Então, ela estraga o colar. Ela não dá um colar perfeito. E para fazer esses colares caríssimos que tem aí exibidos nesses museus, a pérola tinha que ser todas elas do mesmo tamanho. Eram pesadas com miligramas, em balancinhas que joalheiro usa, para ela ter o mesmo tamanho e ser redondinha do mesmo jeito. Então, ele encontra essa pérola de grande valor. Onde que ele encontra essa pérola? O mergulhador vai lá no fundo das águas e pega a pérola. E trazendo para os ensinamentos de Jesus, e trazendo para essa reforma nossa interior, que a gente deve imitar Santo Agostinho e toda noite se perguntar, né? Toda noite investigar dentro de nós mesmos. Eu discuti, eu briguei, não devia ter feito, amanhã, a partir de amanhã eu não vou fazer mais. Reformar-se, né? Então, quando ele encontra essa pérola de grande valor, ele foi, vírgula. Ele foi aonde? Ele saiu de si. Ele saiu daquela coisa incrustada que a gente não muda lá dentro da gente. Ele libertou-se. Libertou-se de quê? De mágoas. Ele libertou-se de dor, do arrependimento, de ter feito errado. Ele foi, ele saiu, ele não se acomodou. E quantos de nós ficamos acomodados, gente? Isso aqui desse jeito tá bom. Conhece a síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou ser sempre assim, né? Fulano, quantas vezes a gente fala, fulano, você tem que modificar esse hábito, fulano. E a pessoa não muda de jeito nenhum. E a gente está mostrando para ela que é para o bem dela mesma, ela está se desgastando. Vocês sabiam que a maioria dos problemas estomacais é porque a pessoa é uma pessoa irritada, uma pessoa nervosa, uma pessoa brigona? Gastrite, então, todo mundo que é brigão tem. Todo mundo que guarda aquela mágoa dentro de si pode contar que tem problema sério nessa área por causa aqui do nosso plexo solar. Nós, na região do estômago, nós absorvemos muita energia negativa e muitas vezes a gente culpa os outros pela nossa energia negativa, mas é a gente mesmo que está negativo. Não quer escutar um conselho. Se procura o padre fala para modificar, fala, não, isso eu não vou fazer. Se procura o pastor, isso também eu não vou fazer. Se procura um espírita, isso também eu não vou fazer, né? Então, assim, tem
tanta coisa hoje para nos mostrar como que a gente pode sair dessa condição que nós mesmos é que provocamos. O mal-estar é a gente mesmo que provoca as doenças, que a gente traz. Uma vez, escutando um espírito lá no centro onde eu trabalhava, e ele falou que nós, às vezes, acumulamos cracas. Teve alguém assim por perto que perguntou o que é craca. Ele falou, quando o navio fica parado no porto, muito tempo que ninguém movimenta aquele navio, aquelas cracas vão dando no casco dele. E vocês são iguaizinhos, vocês começam a acumular craca. Parar. Não vão dar. Eu de hoje em diante vou ser Gabriela, nasci assim, eu vou ser sempre assim, não vou mudar. Não vou mudar meus hábitos, meus atos, minhas palavras, minhas brigas, meu nervosismo, né? Minha forma de ofender os outros, não vou mudar, eu sou assim. Então esse homem saiu, ele foi, e ele vendeu tudo quanto ele tinha. Como vendeu? Ele desprendeu. Ele vendeu tudo que ele tinha, ele desprendeu-se dos bens materiais, ele desprendeu-se das manias, dos maus hábitos, ele desprendeu-se da má palavra, ele desprendeu-se desses 7 pecados capitais tão falados por aí, né? Inveja, preguiça, gula, tem tantos maus hábitos na nossa vida. Ele saiu, ele foi, aí ele vendeu, ele negociou. Mas principalmente, gente, ele negociou com ele mesmo. A gente tem mania de fazer negócio com todo mundo lá fora, mas com a gente mesmo a gente não negocia. A gente não viaja, a gente não vai. Foi para dentro da gente mesmo falar, o que eu posso negociar comigo mesmo para amanhã eu ser melhor do que hoje? O que eu posso negociar com o meu interior para mudar meus maus hábitos? Mas para isso a gente tem que fazer o quê? Tem que fazer o quê? Conhecer-se. Conhece-te a ti mesmo. Então, esse conhece-te a ti mesmo é muito importante, viajar para dentro de nós mesmos, para ver o que é que nós estamos fazendo da nossa vida. Negociar com a gente, porque, olha, gente, negociar lá fora é fácil. Vocês vão falar, não é não, Regina, está tudo muito caro. É fácil. Eu costumo brincar e dizer, se você não pode pintar a sua casa com tinta da mais cara que tem no mercado, não vou falar o nome aqui para não fazer propaganda, né, gente? Pinta de cal, joga aquele corante xadrez no meio, sua casa vai ficar brilhando do mesmo jeito. Você não pode comprar um sofá novo, joga uma coxa bonita em cima do seu sofá, cobre ali os rasgadinhos que tem, você vai ficar com sua casa bonita do mesmo jeito. Então, não é só quem tem dinheiro que negocia, não. Tem gente que se encralaca comprando as coisas em 20 prestações, 30 prestações, a perder de vista, depois fica pagando aqui toda a vida. É negócio, sim. Nós negociamos lá fora. Mesmo que a gente divida em tantas prestações, mesmo que a gente assine, nem sei se existe promissória, não existe isso, mesmo que a gente faça aqueles, sabe, aqueles carnês longos de uma tal de uma loja aí que vende uns móveis que ele não pode nem mudar de lugar que ele desmonta. Então, ele vende tudo que ele tem. Tudo. Ele faz uma reforma, ele faz uma limpeza, ele se desprende daquilo tudo que tem no interior. E comprou. Ele vende tudo que tem e comprou aquela pérola para ele. Ele teve o prazer de ter uma pérola preciosa. Ele teve o prazer de olhar para dentro dele e falar assim, hoje eu sou uma pérola preciosa. Eu limpei meu interior, eu limpei minhas mazelas, minhas raivas, minhas mágoas, meus ódios, meus vícios. Limpei. Eu vendi
tudo e comprei essa coisa de grande valor que é essa pérola preciosa que Jesus está aqui falando. Lembrando o grande valor dela e que teve gente que se sacrificou para pegar essa pérola preciosa para tê-la. Que sempre tem ao nosso redor mergulhadores. Tem pessoas do nosso lado que muitas vezes estão nos dando um exemplo. Emmanuel tem um livro dele muito bonitinho, é um livro até fininho, que ele vem falar do cadinho. O cadinho é aqueles tubos de laboratório para fazer as misturas lá, que eu não entendo nada de química. Então, nós precisamos de cadinhos. A cada dia, retirar um cadinho do nosso interior, das nossas viciações, das nossas mazelas, das nossas manias. Gente, quanta mania que a gente pega, ainda mais uma pessoa mais velha que nem eu assim, pega mania, né? A gente vai pegando umas manias esquisitas. A gente falou muito disso outro dia no nosso estudo sobre Marta e Maria, né? Então nós vamos tirando os cadinhos. Ninguém faz assim, a não ser Paulo, né? Que na estrada de Damasco, ele encontrou a pérola preciosa dele, que era Jesus. E ele fez assim, se transformou. Caiu lá do cavalo, se assustou com a luz de Jesus, mas ele encontrou a pérola preciosa. Ou seja, ele comprou, ele negociou com ele mesmo. A primeira coisa que ele fez foi parar de perseguir os cristãos. E aí ele ficou 3 anos no deserto estudando os pergaminhos, estudando Jesus, estudando tudo aquilo que chegava de informação para ele sobre a vida, a obra maravilhosa baseada no amor do nosso Mestre Jesus. Então Paulo comprou essa pérola e a gente também pode comprar, cada um de nós. Quando eu fazia eu vou colocar meu livro ali, tá, gente? Quando eu fazia esse estudo da pérola preciosa, eu já até falei com vocês, eu levava uma conchinha do mar, não precisava ser necessariamente a ostra, né? Que até ela é meio feinha, ela é cascuda, ela não tem um formato muito bonito. Mas meus filhos, quando vão para a praia, eles trazem para mim, que hoje eu não vou à praia mais, que eu estou aqui na luta com os Alzheimer, né? Então, eles trazem para mim sacos de conchinha, eu pegava uma pérola, não a legítima, claro, e pregava ali dentro, fazia um coraçãozinho com esses 2 versículos da pérola preciosa e dava para a pessoa. E eu desejo que cada um de vocês esteja aí recebendo essa conchinha com essa pérola dentro. E essa pérola, vou te contar um segredo, é você. Você é a pérola preciosa de Deus, nosso Pai. Em toda a criação maravilhosa de Deus, você é preciosa, você é precioso para o Pai. É filho de Deus. Guarde essas palavras junto com a sua pérola. Você é luz. É filho, é filha da luz. Vamos parar com esse complexo. Aí na política costuma dizer complexo de vira-latice. Nós não somos vira-latas, nós somos filhos de Deus. Se Ele é luz, nós somos semelhantes a Ele, nós somos luz também. Mesmo que seja uma luzinha pequenininha, mas nós somos luzes sim, todos nós. Então, valorize-se como pérola preciosa do Pai, tá bom? E sintam-se presenteados com a pérola que eu estou mandando. Se a gente se encontrar por aí, eu te confesso que eu te dou uma pérola dessa, ao vivo, né? Aqui a gente está falando virtual. Vamos à nossa frase de hoje? Então, misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar os pecadores ao arrependimento.
Eu quero misericórdia. Misericórdia para com seu irmão, misericórdia com a humanidade, misericórdia com tantos que nós temos do nosso lado fazendo coisas que não devem, misericórdia com pessoas que a gente não entende, não compreende, procurar compreender, porque Jesus está dizendo aqui que não sacrifício, não sacrificar as pessoas, não sacrificar as criancinhas, não sacrificar os jovens, não sacrificar os idosos. Existe tanto sacrifício por aí, meu Deus. Eu mesma aqui no meu bairro, por perto aqui, eu tenho uma senhora que empurra uma carroça catando lixo para reciclar, mas eu tenho tanta dó dela empurrando aquela carroça, meu Deus. Se tivesse uma condição, eu ia até arrumar um carro para ela. Mas não adianta, porque ela está idosa, não tem carteira, aí tem que pagar imposto, tem que pagar isso, pagar aquilo, pagar aquilo outro. Como que vai fazer para ajudar? Várias vezes eu desci do meu carro, quando eu dirigia, eu ia lá ajudar a empurrar a carrocinha dela pela rua fora. Ela enchia os olhos de lágrimas. Então, é uma senhora idosa. Para que esse sacrifício, gente, com tanto dinheiro rolando por aí, né? Quanto dinheiro gasto com inutilidade. E essa senhorinha catando reciclável pela madrugada. Por que eles catam de madrugada? É porque de madrugada é a hora que os bares, ainda mais aqui onde eu moro, tem muito, né? Esses restaurantes chiques, é onde joga as latinhas, onde joga as caixas e também os restos de comida, né? Eu vejo muito isso pela madrugada. Às vezes eu saio de propósito, só para mim dar um trocadinho ou um prato de comida para essas pessoas aí. Sacrifício é sacrifício, gente. Quanto sacrifício. Então Jesus, ele vem colocar por que ele quer misericórdia. Por quê? Porque ele não veio para os justos. Os justos é aquele que já encontrou a pérola preciosa. Eu não vim para os justos. Eu vim para os pecadores. Levar os pecadores ao arrependimento. Não faça mais isso. Jesus, ele veio para transformar a humanidade de guerras, de rumores de guerras, de diferença social, enquanto tanta gente tem tanto, né, gente? E outros não têm nada, nada. Esse sistema governamental que nós temos no planeta inteiro, não é só aqui não, tá? O planeta inteiro tem isso, miséria. Eu choro quando eu vejo a situação da África, a situação da Índia, quanta miséria, quanta prostituição, quanta violentação que a gente está vendo, principalmente nesses lugares. Então, a gente está aqui para deixar esse recadinho de Jesus, para nos transformarmos em pérolas preciosas e para a gente jogar essa misericórdia dentro da gente e não judiar das pessoas, principalmente aquelas que estão mais por perto de nós. Eu vejo tanta gente se movimentando para mandar dinheiro para longe, se movimentando para mandar ajuda. Eu não estou aqui recriminando, não. A gente tem que mandar ajuda sim, mas não ajuda aquele que está ali perto, não ajuda seu vizinho do lado, não ajuda aquele que está dormindo ali na rua, dias tão frios, né? Dá vontade de ir lá e abraçar bem juntinho para esquentar essa pessoa nesses dias tão frios que a gente está passando, principalmente aqui na minha cidade, que já é fria, né? Juiz de Fora é uma cidade muito fria, muito cercada por montanhas, né? Como se Juiz de Fora estivesse dentro de um buraco. E é muito frio, muito úmido, né? Que o Senhor Jesus nos abençoe e que possamos refletir muito profundamente se nós queremos realmente negociar essa pérola preciosa que somos nós mesmos. Um beijo no coração.